Então, gente, continuando aqui, vamos ver então o impacto da redução dos gastos públicos sobre o equilíbrio geral da economia, supondo a oferta agregada clássica extrema, que é a oferta agregada vertical, inelástica, que a gente viu no vídeo passado. Então, vamos partir do ponto de equilíbrio inicial, que a gente viu no vídeo anterior, né? Considerando o mercado de trabalho naquela condição extrema também, né? Foi o que eu falei no vídeo passado. Não é necessário considerar a oferta de trabalho vertical. A gente pode considerar ela positivamente inclinada. Só que variações de preço levam a variações na oferta de trabalho, o salário nominal exigido pelos trabalhadores. Então eu vou desenhar a oferta de trabalho vertical só para simplificar, que aí já vai ficar claro que variações de preço levam a variações de demanda de trabalho e isso já leva a variações no salário nominal na proporção da variação dos preços. É só para simplificar. Mas então, a partir desse ponto de equilíbrio inicial, o que nós temos? A gente tem que, caso o governo reduza seus gastos, a gente tem uma redução de gastos públicos, o que reduz despesas autônomas. Dada a redução de despesas autônomas, nós temos uma redução de demanda agregada a cada nível de produção nacional, a cada nível de renda, de DA0 para DA1. Dado o equilíbrio no mercado de bens, a gente passa a ter um novo nível de renda que vai ser dado ali no ponto B, onde é definido o nível de produção renda nacional demandado Y1, mantido tudo mais constante, né? Mantido a taxa de juros, o nível de preço, o nível de emprego, salário nominal, oferta real de moeda, mantido tudo mais constante. A única coisa que mudou, a única variável econômica que mudou foi os gastos públicos que se reduziram. A gente então passa a ter um nível de produção de equilíbrio no mercado de bens, em vez de Y estrela, que seria o nível de produção de pleno emprego, passa a ser o nível de produção Y1, abaixo do pleno emprego. Então, a redução de gasto público tende a reduzir demanda a priori. O problema é que essa redução de gasto público significa que ali no modelo ISLM a gente sai do ponto A para o ponto B. No modelo ISLM a gente passa a ter uma nova curva IS, já falamos sobre ela, né? Variações de despesas autônomas deslocam a curva IS. E no caso, uma redução de gasto público reduz despesa autônoma e desloca a curva IS para baixo e para a esquerda. Então, pelo ponto B, passa uma nova curva IS1. A IS se desloca de IS0 para IS1, tá? No ponto B, o que a gente tem? A gente tem uma situação de equilíbrio no mercado de bens, mas é um ponto fora da curva LM. Passa a surgir um desequilíbrio no mercado monetário. Qual é o desequilíbrio? Ao nível de produção renda Y1, a gente passa a ter uma demanda de moeda referente a esse nível de renda. L1 é a demanda de moeda ao nível de renda Y1. A gente está no ponto B do mercado monetário. Mas estando nesse ponto, a gente tem o quê? Que a quantidade demandada de moeda é menor que a quantidade ofertada de moeda a esse nível de juros e zero. Então, há uma tendência à queda da taxa de juros, né? As pessoas vão querer menos dinheiro que elas têm, então as pessoas vão estar se desfazendo do seu dinheiro. Como que elas vão se desfazer? Elas vão aplicar, vão comprar títulos, o que tende a valorizar os títulos em relação ao seu valor de face, o que reduz a rentabilidade dos mesmos, que nada mais é do que a taxa de juros. Na medida em que a taxa de juros tende a diminuir, isso leva ao efeito de deslocamento que a gente já viu. No caso aqui, a gente teria um aumento de despesas privadas que dependem da taxa de juros, fundamentalmente os investimentos. Então aqui nós temos o efeito de deslocamento, o governo gasta menos, a iniciativa privada tende a gastar mais por conta do efeito no mercado monetário. E na medida que aumenta o investimento, vai compensar parcialmente a redução de despesas autônomas gerada pela redução de gasto público. E na medida em que aumenta o investimento, aumenta a despesa autônoma um pouco relativamente, aumenta um pouco a demanda agregada a cada nível de renda, o que acaba aumentando o próprio nível de renda. Na medida em que aumenta um pouco o nível de renda, vai surgir uma nova demanda de moeda maior do que L1, o que fará com que a taxa de juros não caia tanto quanto cairia caso o nível de renda não aumentasse. Mas, ou seja, a gente vai para um novo ponto de equilíbrio com uma taxa de juros menor que zero, mas não muito menor, né?
ela vai ser compensada pelo aumento de despesas autônomas. E aí é o problema da equação simultânea, né? A gente tem que equilibrar tanto o mercado de bens quanto o monetário. A gente tem que olhar um ou outro, mas temos que considerar um ou outro primeiramente. Considerando o equilíbrio simultâneo, a gente vai ali para o ponto C, onde a taxa de juros vai ser 1, menor do que zero. Como a taxa de juros é menor do que zero, caiu os juros, a gente tem um aumento de despesas autônomas na economia. Os investimentos, despesas privadas que dependam dos juros, aumentam, o que aumenta um pouco as despesas autônomas, aumentando a demanda agregada a cada nível de renda. A gente vai de DA1 para DA2, tá? Isso vai definir um novo nível de produção renda nacional demandado de equilíbrio ali no mercado de bens, que vai ser ali no ponto C, tá? E o ponto C já está em equilíbrio ali no mercado de bens, é o novo ponto de equilíbrio do mercado de bens e monetário, como a gente já está vendo ali no modelo SLM, ou seja, o nível de renda definido no mercado de bens vai ser o nível de renda Y2, com taxa de juros I2. A esse nível de renda Y2, haverá no mercado monetário uma nova demanda de moeda, digamos L2, né? Dado que temos essa nova demanda de moeda, mantida a oferta inicial de moeda e preços ainda não variaram, né? A gente vai ter a definição da taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário. É o ponto C. Então, o ponto C é o novo ponto de equilíbrio no modelo SLM. Com base nesse novo ponto de equilíbrio, a gente vai ter lá em cima, na demanda agregada, a gente vai ter a definição do nível de demanda agregado nacional ao nível de preço P0. P não mudou. A única coisa que mudou por enquanto foi redução de gasto, o que levou a efeito de deslocamento. Então, a demanda agregada na economia caiu do ponto A para o ponto C. A gente sabe que pelo ponto C passa uma nova curva de demanda agregada, vamos chamar DA2, né? A demanda agregada foi de DA0 para DA2. Só para fazer um paralelo com a curva de demanda agregada lá em cima, a real curva de demanda agregada, com a comparação entre demanda agregada e produção nacional ali na cruz keynesiana, o gráfico lá de baixo. Como desenhei DA0, DA2, lá em cima eu também estou botando DA0, DA2, tá? Mas a verdadeira curva de demanda agregada na economia, a gente está vendo lá no gráfico lá em cima. Mas então, pelo ponto C passa uma demanda agregada. Por quê? Porque a variação de preços leva à variação da oferta real de moeda, dada a demanda de moeda, isso leva à variação dos juros, variando os juros, isso leva à variação de despesas privadas que dependam dos juros, fundamentalmente investimentos, isso varia despesa autônoma, demanda agregada e nível de produção nacional demandado de equilíbrio. E a relação entre preço e produção nacional demandada é negativa, como a gente já viu, quanto menor o preço, maior o volume de demanda na economia. Então, pelo ponto C, passa uma curva de demanda agregada. Mas então, essa é a situação inicial. O problema é que essa situação inicial não é um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque o volume de produção, a oferta agregada nacional, ao nível de preço P0, está no ponto A, mas a demanda agregada nacional está no ponto C. Ou seja, o volume de demanda nacional, a demanda agregada nacional ao nível de preço P0 é menor do que o volume de oferta agregada nacional ao nível de preço P0. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai acontecer que há excesso de produção, uma situação de excesso de oferta agregada na economia, e do excesso de oferta agregada nós temos uma tendência a uma queda de preços, né? Então os preços tendem a cair. No caso, a gente já está até vendo, a economia retornará, na visão clássica, ao equilíbrio ali no ponto E, né? Onde os preços caíram de P0 para P1, e com isso a quantidade de demanda agregada nacional aumentou. A curva de demanda agregada é a mesma, como a gente já viu. Quando varia a quantidade demandada na economia como fruto de uma variação de preços, a gente só percorre a curva de demanda agregada. Deslocar a demanda agregada, o que faz isso é variação de gasto público, oferta de moeda, consumo autônomo, investimento autônomo, propensão a consumir e impostos, né? Como a gente já viu, tem que retornar na aula de demanda agregada, né?
Mas enfim, na medida que os preços caem, a gente vai sair, a quantidade demandada na economia vai sair do ponto C, onde é demandado Y2, para ser demandado Y estrela, que é o nível de produção de pleno emprego. Mas por que a queda de preço vai aumentar a quantidade demandada? Porque com a queda de preço, a gente está indo ali para aquele ponto D, mantido inicialmente tudo mais constante, o nível de preço é P0. A esse nível de preço P0, a oferta agregada na economia está no ponto A, onde é produzido e ofertado Y estrela, a produção de pleno emprego, só que a demanda agregada está no ponto C, é Y2, menor que Y estrela, tem escassez de demanda na economia. A economia não está comprando tudo que produz, por isso os preços caem. Na medida que os preços caem, então, ao nível de demanda inicial Y2, a gente sai do ponto C para o ponto D. Os preços estão caindo. Na medida que o preço cai, tem a tendência à queda de preços. No mercado monetário, o que vai acontecer? Vai acontecer que, mantida a oferta nominal de moeda arbitrada pelo governo M0, essa mesma quantidade de moeda dividida por um nível de preço menor implica num aumento de encaixes reais na economia. Então a oferta real de moeda na economia ela aumenta de M0 sobre P0 para M1 sobre P1, tá bom? Os preços, a quantidade as cédulas de papel moeda em circulação, a quantidade é a mesma, só que os preços diminuíram, então a mesma quantidade de dinheiro compra mais produtos e serviços, compra mais produção nacional, os encaixes reais aumentaram. Os encaixes reais aumentaram, mas estou supondo que só os preços caíram, nada mais mudou. Dado que o preço caiu, ou tende a queda, e na visão clássica existe perfeita flexibilidade de preços e salários, isso leva a um aumento de oferta real de moeda. Ao nível de renda Y2 e demanda de moeda L2, a gente tem uma queda da taxa de juros, a gente vai para o ponto D no mercado monetário, onde é definido uma taxa de juros menor ainda, I2. Esse aumento da oferta real de moeda, são duas coisas que vai acontecer aqui. Primeiro, vamos desenhar o ponto D ali no modelo SLM. E esse ponto D ele vai fazer parte de uma nova curva LM. Né? Ao nível de renda Y2, a gente passa a ter uma taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário igual a I2. I2 é um ponto de uma nova curva LM que é criada pelo deslocamento, pelo aumento da oferta de moeda na economia. De novo, com relação à curva LM, reveja a aula da curva LM, o que desloca a curva LM, né? A gente percorrer a curva LM, isso é fruto de uma variação do nível de renda. Agora, variar a oferta de moeda, isso desloca toda a curva LM. Mas enfim, a queda do preço gera um aumento da oferta real de moeda, mantido o nível de renda e demanda de moeda, isso leva a uma queda dos juros, a gente sai do ponto C no modelo SLM, a gente sai do ponto C para o ponto D. Esse ponto D faz parte de uma nova curva LM. Os juros caiu, é equilíbrio no mercado monetário, mas vai ser desequilíbrio no mercado de bens. Qual é o desequilíbrio? Como a taxa de juros caiu, isso leva a aumento de despesas privadas que dependam da taxa de juros, fundamentalmente os investimentos. Como os investimentos aumentam, isso aumenta despesas autônomas, demanda agregada a cada nível de renda e acaba alterando o próprio nível de renda nacional demandado de equilíbrio. Né? Como o nível de renda nacional demandado de equilíbrio aumenta, a gente vai ter um aumento na demanda de moeda. Dada a nova oferta de moeda, isso também levará a um aumento relativo na taxa de juros. O equilíbrio final entre o mercado de bens e monetário, a gente está vendo, vai ficar nesse ponto E. Né? A gente vai ser do ponto D e vai para o ponto E, onde a gente sai do ponto D e vai para o ponto E, onde é definida a taxa de juros relativamente mais alta que I2, a taxa de juros I3, né? Sendo que esse ponto E ele já está definindo o nível de produção nacional demandado igual a Y estrela, pleno emprego, inicial. Isso por quê? Porque I3 é menor do que I1, a taxa de juros I3 é menor que I1. Na medida que os juros relativamente caiu, I3 em relação a I1, a gente vai ter no mercado de bens um aumento de investimentos, despesas privadas, como eu falei, e supostamente, nesse caso, retornaria
ao nível de despesas autônomas iniciais. Esse aí seria um caso, na visão clássica, de efeito de deslocamento máximo. Tudo que o governo gasta menos, a iniciativa privada vai acabar gastando a mais, de tal forma que o nível de produção nacional não muda. E não muda por quê? Porque a oferta agregada clássica é vertical e a demanda vai mudar de tal forma que toda variação de demanda impacte apenas preços e salários. Por enquanto só estamos vendo o impacto do preço. Já já vamos ver o impacto no salário, né? Ali no mercado de trabalho. Mas enfim, a queda da taxa de juros de I2 para I3 leva a um aumento de investimentos e despesas autônomas. A gente vai de A barra 1 menos BI1 para A barra 1 menos BI3. A barra 1 menos BI3, no caso, é igual a A barra menos BI0, o volume de despesas autônomas iniciais, tá certo? Então, o volume de despesas autônomas agora, finalmente, é igual ao volume de despesas autônomas iniciais. O governo gastou 1 bilhão a menos, a iniciativa privada acaba gastando 1 bilhão a mais. O impacto sobre despesas autônomas, na visão clássica, seria nulo. Então, a mudança na demanda agregada no mercado de bens, né? O volume de demanda agregada a cada nível de renda não muda. A gente volta a ter o volume de demanda agregada igual a D a zero, mas isso com o nível de taxa de juros mais baixa. Taxa de juros mais baixa causada por um aumento da oferta de moeda, causado por uma queda de preços lá no equilíbrio geral da economia, tá? Isso de um lado, o mercado de bens volta ao equilíbrio no ponto A, né? A gente passa a ter o ponto E de equilíbrio, tá? O ponto A é igual ao ponto E no mercado de bens. Como a economia volta a ter o mesmo nível de renda demandado de antes, e esse passa a ser o novo nível de renda de equilíbrio, e por suposição é o nível de pleno emprego, a gente tem que a demanda de moeda no mercado monetário volta a ser, em vez de L1 ou L2, volta a ser L estrela. Pela interação entre demanda de moeda e oferta de moeda no mercado monetário, é definido o equilíbrio do mercado monetário, definindo a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário, que no caso seria I3. Então a gente volta a ter um volume de demanda igual ao volume de produção de pleno emprego, Y3, né? E aí sim a gente sai do ponto lá em cima no gráfico da demanda agregada, do equilíbrio geral, a gente sai do ponto C, vai para o D, e do D vai para o E, né? Ao final das contas, o que a gente tem? Uma redução de gasto público, só gera efeito de deslocamento máximo em termos de demanda agregada, de tal forma que tudo que o governo gasta menos, a iniciativa privada gasta mais. Mas por que isso ocorre? Porque a redução de gasto público tende a levar a uma redução de preços, aumento de oferta real de moeda, queda de juros e daí aumento de investimentos na mesma medida da redução do gasto público, né? As empresas passam a investir mais, despesas privadas passam a ser maiores em função de juros menores. Isso é uma coisa. Como o preço caiu no mercado de trabalho, o que a gente tem? Como os preços caíram, a demanda de moeda, a demanda de trabalho também se reduz. A cada nível de salário nominal, as firmas passam a contratar menos gente, ou a cada nível de emprego, as firmas passam a oferecer salários nominais menores. E no caso, como a oferta de trabalho é real, o trabalhador está interessado em salários reais. Então, como os preços caíram, o trabalhador também vai aceitar redução de salário nominal. De tal forma que no mercado de trabalho, a única coisa que acontece é essa queda de preço, leva a uma redução de demanda de trabalho. Dada essa oferta de trabalho vertical, para simplificar, a gente só vai ter uma redução de salários nominais sem variação no nível de emprego, pois o nível de produção nacional também demandado não mudou. Então, o resultado é que o nível de produção, faça uma redução de gastos, na visão clássica, a economia inicialmente estaria em pleno emprego, até pode passar por um curto período aí de recessão, mas rapidamente volta a pleno emprego. Considerando o equilíbrio geral, a gente sairia do ponto A para o ponto E. Essa era a visão clássica, né? Então, até pode passar por um período de curto, né, de desemprego, mas rapidamente retornaria ao desemprego, na visão clássica, né? E o que está por trás dessa visão é a suposição de perfeita flexibilidade de preços e salários, tá certo?
Mas, enfim, na visão clássica, reduzir gasto público reduz nível de emprego? A longo prazo, não. O nível de produção e emprego, não. O que vai acontecer é que o governo vai gastar menos, a iniciativa privada vai gastar mais. Se você quiser considerar, ou se a gente quisesse considerar um problema todo ao contrário, o que aconteceria caso o governo aumentasse seus gastos? A gente só teria exatamente isso aí que a gente está vendo, só que tudo ao contrário, né? Em vez de ter aumento de investimento, queda de preço, vai ter alta de preço. Em vez de ter queda de juros, a gente teria elevação de juros. Em vez de ter aumento de investimento, teria redução de investimento. De tal forma que, ao final das contas, o governo gasta mais, só vai manter o nível de produção inalterado, só que com preços maiores, juros maiores e menos investimento. O nível de produção e emprego na economia permaneceria inalterado. E no mercado de trabalho, salários nominais aumentariam. E ao final das contas também, importante chamar atenção para a questão do salário real. Nesse caso aqui que eu estou considerando queda de gasto público, o que aconteceu com o salário real? Como o nível de emprego é o mesmo, então o salário real W sobre P é o mesmo. W0 sobre P0 é igual a W1 sobre P1. Como que eu tenho certeza? É porque o nível de emprego não mudou. E as firmas pagam de salário real, W sobre P, um valor igual à produtividade marginal do trabalho. E essa é uma função que depende do nível de emprego. Tá certo? Como o nível de emprego não muda, produtividade não muda. Produtividade não mudou, salário real não mudou. Tá certo? Mas enfim, esse aí é um exemplo de variação e análise aí do equilíbrio geral da economia, tá? Podemos imaginar vários outros e possivelmente é isso que cai na prova, né? Mas aí a gente fica por aqui agora então. Valeu, tchau!